Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Seja bem-vindo! Mais um Café com Destino, hoje sexta-feira! Sexta-feira. O Ellen fica ansioso, né? Não, o dia mais esperado da semana. Ele chega segunda-feira aqui arrebentado, olhos fundos, descabelado, não sei de onde ele vem, né? E sexta-feira é um dia que é muito bom para alguns, mas sabe que as pesquisas apontam, Teixeirinha, que muita gente tem medo do final de semana porque são pessoas solitárias, são pessoas que precisam de uma droga, uma bebida para poder fugir da realidade no final de semana, ou aguentar a família que durante a semana ele fica fora do trabalho, mas no final de semana vai ter que aguentar a família, ou seja, está num estágio tão crítico o relacionamento que é aguentar. Então, a gente sabe que cada um encara o final de semana de forma diferente, né? A gente estava brincando aqui com o Lele, ele, na verdade, ele é aluno exemplar, né? Mas... é muito falso, gente. Faz nada, mas assim... Só dá atestado. Tá tudo bem. Mas essa semana a gente veio tratando de um assunto muito sério, assim, que está ajudando muita gente. Eu vim acompanhando os comentários, tá? Para que você saiba, toda essa semana eu vim acompanhando os comentários. E a série Prisões da Alma, que são os grilhões, as algemas invisíveis que ficam no nosso coração e prendem nossos sentimentos, escravizam nossa mente. A nossa mente não podia ser um entulho de tanta coisa desastrosa, de tanta lembrança ruim e dolorosa, de inveja, de traições, de apunhalada pelas costas, de inimizades, mas acaba sendo a nossa realidade por causa de coisas no passado que a gente não tratou, pessoas que a gente não perdoou, brechas espirituais que demos e gerou um problema, uma perturbação mental, como ontem eu expliquei no caso do rei Saul. E tantas outras situações não tratadas. Ao longo dessa semana a gente falou muito, então, por favor, assista a semana toda. Situações não tratadas que levam uma pessoa a ficar aprisionada na alma. Ser uma pessoa carrancuda, angustiada, que não dorme, insônia o tempo todo, cansaço que nunca passa, uma pessoa que nunca tem paz, uma pessoa cheia de lembranças de tortura. São torturas emocionais. Pessoas que vivem com o peso de uma culpa insuportável e para ela morrer seria melhor, que ela não tenha coragem, o caminho. Muita gente essa semana escreveu para a gente durante essa série. Mas nós temos as soluções e a gente veio dando durante a semana as soluções. Ajuda do Espírito Santo, fechamento de brechas espirituais, o conhecimento bíblico que dissipa as tentações do nosso adversário. E quanto mais conhecimento bíblico, mais você vai recitar as promessas bíblicas, vai reeditar e ressignificar as lembranças traumáticas e dolorosas. E hoje eu quero continuar na série Prisões da Alma, mas um pouco mais no mundo espiritual, como começamos ontem. Por quê? As pessoas confundem o que é espiritual e o que é natural. O que é erro nosso e o que é uma armação do diabo, do nosso adversário. Por exemplo, Gálatas 5 fala sobre as obras da carne. As obras da carne são manifestas. Eu já falei uma vez e vou falar de novo, o apóstolo Paulo diz. Prostituição, inimizades, ciúmes, inveja, porfias, que são as brigas desencadeadas, desnecessárias por aí, glutonarias, bebedices, ou seja, tudo isso que muita gente está acostumada a fazer, ficar partidarismo, criar seus próprios grupinhos, facções, né? Usa a palavra facções, mas no sentido de grupinhos,
de partidarismo, inimizade, não estou falando com fulano, bloqueei cicrano, ciúmes, inveja. Fora, lógico, tá lá, né, as orgias, imoralidades, prostituição, bebedices, glutonarias. Já disse, o apóstolo Paulo continua, e outra vez lembro que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não é quem praticou e está arrependido e está no novo e vivo caminho. Quem pratica, quem está na prática disso, não herdará o reino dos céus. Onde é que o diabo aparece aqui? Em nenhum lugar. Tudo isso aqui é obra da carne. Olha só como a gente nem precisa do diabo para se destruir, Teixeira. Mas é claro que o diabo tem um papel. Por isso que a Bíblia diz, para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Número 1, acusação. Ele pega algo que você realmente errou e fica te acusando o tempo todo para te jogar culpa, para pesar na sua consciência, para te perturbar, para tirar teu sono, para fazer você pensar que não serve mais para Deus e Deus nunca vai te jogar fora. Enquanto tiver um coração quebrantado e arrependido, Deus está te dando uma nova chance. Só que o diabo fala, viu? Você já pediu perdão tantas vezes pela mesma coisa? Ele fica tentando fazer você desistir de si mesmo. Ele não tem força para te tocar. Ele precisa te tentar a você desistir por si próprio. Ele não tem força para te destruir. Ele precisa fazer com que você fique cego espiritualmente, não reconheça as obras da carne, não se arrependa das obras da carne e fique ali no vício das obras da carne para ele poder se aproveitar disso. Ou seja, ele precisa que você faça algo que seja o convite para ele acusar e trabalhar potencializando esse erro. Porque a função dele é acusar. Ele também tem outro adjetivo, outro nome, outro título na Bíblia, que é o pai da mentira. Então, tudo que ele te fala é mentira. Ele é o pai, ele inventou a mentira. Ele fala, olha, não é melhor você desistir, porque você pediu perdão para Deus muitas vezes a mesma coisa. Deus também não vai te perdoar de novo, né? E ele, às vezes, usa a Bíblia. Ele não é homem, né, para você brincar, você está zombando de Deus. E ele fica mentindo para você, às vezes usando a própria palavra, como ele fez com Jesus no deserto nos 40 dias, na tentação de Jesus dos 40 dias, usando a própria palavra para fazer você desistir, porque ele sabe que Jesus vai te perdoar de novo, que você só precisa se arrepender, mas ele precisa endurecer teu coração, ele precisa fazer você pensar que não tem mais jeito, ele precisa te confundir, ele precisa mentir para você. Ele é o pai da mentira. Fora acusar e mentir para você, ele não tem tanto poder assim como a gente imagina, não. Tem gente que imagina que o mundo espiritual é uma guerra de igual para igual, né? É Deus e o diabo lutando. Não, o diabo nem sequer é inimigo de Deus. Ele é nosso adversário, de Deus não. Não tem comparação os anjos do Senhor contra os demônios, né? Para quem não entende, os demônios foram os anjos caídos. Quando Satanás, que era um anjo de luz, que era, né, uma pessoa importante, um anjo importante no céu, almeja ser maior do que Deus e é expulso dos céus, ele consegue levar 1/3 dos anjos com ele. Esses viraram os demônios. Só para você entender que eram seres celestiais que continuaram sendo seres espirituais, mas agora do mal. Então nós temos a luta do reino de Deus, que são Deus, os anjos, Espírito Santo. Colossenses fala muito sobre isso, que tudo foi criado por ele, o visível e o invisível. E tem o reino das trevas, que fica combatendo o reino de Deus. São Satanás e seus demônios, principados e potestades, ou seja, tem uma organização militar aqui contra a gente, né? Porém, sem nenhuma autoridade para nos tocar e nem poder, a não ser que a gente dê a permissão. Então, onde é que entram as guerras espirituais? As guerras espirituais, que acabam aprisionando nossa alma, são causadas quando nós, seres humanos, damos algum tipo de poder, autoridade ou legalidade para as forças do mal agirem contra nós. Porque se nós estivermos ligados somente à força do reino de Deus, a proteção do sangue de Jesus, dos anjos do Senhor, é suficiente. Tchau, quer dizer que não tem nenhum tipo de pressão? Não, não tem pressão. Ele só não consegue encostar em você sob nenhuma condição. Então a Bíblia diz que ele fica ao derredor, bramando como um leão, tentando, né, encontrar alguém para tragar. Então, o que ele pode fazer? Você, mesmo estando com Deus debaixo de proteção divina, ele pode ficar te ameaçando, mas ele nunca vai cumprir uma ameaça, porque ele não tem poder para isso. Ele fica te tentando, olha, não é melhor fazer assado, assim. Ele fica te desanimando,
ele fica sugerindo mentiras. Então, a única coisa que ele pode fazer é ficar gritando de longe. Ó, faz assim não! E Deus não gosta mais de você. Ah, você está tão fraquinho, é melhor você desistir mesmo. Ele pode só ficar sugerindo mentiras, ele pode ficar tentando. Ó, ali, que oportunidade, hein? É só fazer uma assinatura que não é sua e já entra um dinheirinho. Ele pode ficar te tentando, mas não te tocando. Isso não. Aí, se você ceder ao que ele está gritando de longe, aí ele se aproxima. Que aí você deixou, você permitiu. Tá claro até aqui? Então, o mundo espiritual é resolvido espiritualmente. Você precisa ser uma pessoa que ama orar. Ama orar. Porque você ora não só para se comunicar com teu pai, para ter relacionamento, que é a base, né, da palavra oração, é você falar com Deus, escutar Deus, um diálogo com o Criador. Mas você também tem outros tipos de intercessão, o apóstolo Paulo nos ensina. Outros tipos de orações. Intercessão, que é você já está clamando por outras pessoas. Súplicas, que é você está pedindo algo, implorando a Deus. Ações de graça, que são aquelas orações de agradecimento. Senhor, obrigado por essa manhã, pela minha família, porque tu tem me dado sabedoria para conduzir as coisas. Ações de graças. Então tem vários estilos de oração. E nós temos essa oração que popularmente no nosso meio a gente chama de oração de guerra, que é quando você começa a orar pedindo para que Deus interfira ao teu favor no mundo espiritual, para que dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito, como diz o livro de Salmos. Então, existem situações que a gente reconhece que é espiritual, porque por mais que esteja se manifestando fisicamente ou emocionalmente, por exemplo, o marido quer sair de casa e tal, sempre é espiritual, né? Por quê? Deus quer que uma família se desfaça, Teixeira? Não. Tiago, mas tem o caso do homem violento que batia... Mas ele está falando de crime, gente. Não está falando nem de obra de Satanás, está falando de criminoso. Não confunde as coisas, não. Então, calma. Eu estou falando daquele cara que quer sair porque está dizendo que não ama mais, da mulher está falando que já não sente o desejo pelo marido, está apaixonada por outro, ou eu estou apaixonado. Essas confusões que trazem um monte de separação, ou falta de provisão, ou falta de respeito um com o outro, ou falta de acordo. Poderão andar os dois num só caminho se não tiver acordo entre eles? Aí você está dizendo que Deus vai permitir, ama uma separação de um casal assim? Não, lógico que não. Então, se está no coração do marido, da mulher, de separar, sair e tal, já tem uma obra ali do inimigo, tem alguma brecha no mundo espiritual que está gerando nas emoções, está entendendo isso? Essa vontade de, cara, eu vou fazer essa loucura aqui. Então, o que nós temos que fazer é orar ao Senhor, porque nós temos muitas bases bíblicas de que a oração travou o mundo espiritual, né, ao nosso favor. Por exemplo, Daniel estava na cova dos leões. Os leões estavam com fome para devorar o ser humano, como qualquer leão com fome faria. Ele ora e Deus fecha a boca dos leões. Então, fechar a boca dos leões é algo natural. O leão não conseguiu abrir a boca, mas a ordem foi espiritual para isso acontecer. Foi Deus dando ordem nos leões. O mesmo Daniel recebe uma palavra de que um anjo mensageiro, porque os anjos tem uns que têm função de guerra, biblicamente falando, não é coisa da minha cabeça, outros têm função de mensageiro, como o anjo Gabriel, né? E o arcanjo Miguel, por exemplo, já é uma coisa mais de guerra. Cada anjo tem uma função. Tem anjos que estão diante do Senhor só adorando, os serafins, os querubins e serafins. Então, assim, cada anjo tem uma função. E aí, um anjo mensageiro ia entregar uma mensagem para Daniel, e aí ele recebe a revelação que esse anjo ficou preso por 21 dias. A resposta das orações de Daniel estavam vindo por um anjo mensageiro, mas ficou preso no mundo espiritual. Mas a insistência da oração liberou essa mensagem. Então, olha só. A oração é a maior arma de guerra espiritual que nós temos. Não é deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, é oração. Essa é a maior, é a mais poderosa. E como é que a gente ora mais efetivamente em termos de guerra espiritual? Orar recitando a palavra.
Senhor, tua palavra diz, nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará na minha casa. Então nós não admitimos isso, porque nossa casa está coberta pelo sangue de Jesus. Senhor, tua palavra também diz aqui em Salmos, tal, em Provérbios, tal, em Mateus, capítulo 15. E vai começando a recitando a palavra. Oração que recita a palavra, bota o inimigo para correr. Está te ajudando? Está te esclarecendo? Então a primeira coisa que você tem que lembrar é, a guerra espiritual começa porque você pediu, você deu uma brecha. Porque se você não deu uma brecha, não tem guerra espiritual ainda, só tem gritos de ameaça, gritos de sugestão, de tentação, gritos, mas assim, ele está ao derredor gritando, ô, fulano, fulana, faz isso. Ele só está tentando, ele só está ameaçando, ele não consegue tocar. Quando começa a guerra espiritual, que você sente que está tocando, está tirando teu sono, está vindo perturbação, teus filhos, marido querendo sair de casa, é porque já deu a brecha para ele se aproximar. Mas tem jeito ainda, porque a oração do justo, diz a Bíblia, pode muito em seus efeitos. Então, é lógico que eu vou fazer uma série sobre o mundo espiritual para a gente destrinchar esse assunto, que eu vi que é do interesse de muita gente, pelos comentários, pelo que escreveram para a gente nas mensagens. Então, eu vou me ater hoje só ao poder da oração, que inclusive hoje, sexta-feira, é dia de a gente orar, e toda sexta-feira a gente ora aqui no Café com Destino. Então, concentre-se no poder da oração. Tiago, mas tem outras armas de guerra? Claro que tem. Mas hoje a gente vai se deter aqui no poder da oração. Inclusive os discípulos, os 12 apóstolos, quando chegaram perto de Jesus para pedir para ele ensinar alguma coisa, apesar de terem visto ele fazer milagres, andar sobre as águas, ressuscitar mortos, quando foram pedir alguma coisa para Jesus, eles pediram, Jesus, ensina-nos como orar, porque eles sabiam que a oração era a fonte de todo poder. A oração em si, ela não é poderosa, é o Deus para quem a gente ora que tem poder. Porque tem gente que ora para coisas inanimadas. Não é oração, é para quem você está orando. O Deus que responde às orações. O Deus de Israel, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus triuno, o que se fez carne e habitou entre nós. Esse é o que vai resolver qualquer problema espiritual na tua vida, qualquer perturbação, qualquer ataque do mal na tua vida financeira, familiar, nos teus filhos, vai ser repreendido pela autoridade do nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo nome. E se você quer se juntar comigo em oração, além de compartilhar agora, muita gente precisa dessa oração, então você pode compartilhar essa oração com muita gente, essa aula com muita gente, a semana do Café com Destino com muita gente, mas também, se você pode, fecha teus olhos e vamos orar junto. Enquanto alguns estão compartilhando, já vá fechando os olhos para a gente pedir em oração a Deus para que Ele nos guarde espiritualmente. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. E essa semana abriu nossos olhos para que grilhões, algemas da nossa alma, do nosso coração, prisões mentais sejam abertas e quebradas. Nós precisamos da Tua ajuda. Nós sabemos que a psicologia foi posta na Terra por Ti, Senhor, para nos ajudar. Terapia, tantos livros maravilhosos, a neurociência, nós sabemos que boas amizades aliviam nossa alma. Tem tanta coisa que nos ajuda, Senhor, mas nós sabemos pela Tua palavra, que é a verdade, que só Tu resolves. Por isso nós colocamos diante de Ti agora toda a nossa situação, seja lembranças dolorosas, traumas, pessoas que a gente não consegue perdoar, mas a gente está decidindo agora liberar esse perdão para a gente ser livre, para a gente tirar essa resistência emocional que está criando tanto problema já físico, tanta dor. Senhor, cura-nos das lembranças dolorosas e no lugar dessa lembrança dolorosa, Senhor, repõe, coloca em cima, Senhor, promessas bíblicas, aquilo que Tua palavra nos promete. Que Teu Espírito Santo nos console, que Teu Espírito Santo nos ajude, que Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que Teu Espírito Santo, Senhor, nos auxilie, como diz a palavra, que Tu iria nos auxiliar nas nossas fraquezas. Nós começamos, Senhor, essa segunda-feira, o primeiro dia dessa série, falando sobre o apóstolo Paulo, revelando que as fraquezas são muitas, mas o Espírito Santo auxiliava, que o poder de Cristo se aperfeiçoava nas fraquezas dele. E assim nós oramos hoje também. Aperfeiçoa o Teu poder nas nossas fraquezas, que não são poucas, Senhor. Perdoa nossos pecados, nos absolve de toda injustiça e livra-nos do mal.
Te pedimos isso na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Que essa semana tenha sido uma bênção na sua vida. Compartilha com todo mundo. Lembre-se que nós temos agora em agosto em Florianópolis o Método Destiny. 28 e 29 de agosto, a Conferência Destino, nossa ativação espiritual anual, lá no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. Em setembro, Super Método Destiny aqui na nossa sede em Alphaville, São Paulo. Novembro, Método Destiny em Boston. Para os brasileiros que moram na América, corram para Boston. Dia 13 e 14 de novembro em Boston, tá bom? Anuncia para todo mundo aí que o Método Destiny está chegando, o único método mundial 100% baseado em princípios milenares, vai te levar para outro nível. E aproveita que hoje é sexta, passa numa livraria, ou pede pela loja virtual que você confia, Amazon, Mercado Livre, onde você gosta, e adquire o livro Jogo da Vida, que está ajudando muita gente, vai ajudar você. E quando você comprar o livro, posta no seu Instagram, coloca a frase que mais te impactou, porque eu estou repostando muitos alunos nossos, tá? Você vai ler esse livro aqui em 1, 2 dias. Livro maravilhoso. Os depoimentos comprovam, tá? Não deixa de adquirir e ler o livro Jogo da Vida. Eu faço votos de paz e prosperidade. Excelente fim de semana. Domingo, 8 horas da manhã, tem programas Boas Notícias. E na segunda a gente já volta às 6h57 da manhã com Café com Destino.